Nós chegamos hoje na nossa quarta aula, 50% aí do nosso módulo a gente já conclui hoje, do estudo de hermenêutica bíblica, que, como foi falado já desde a primeira aula, são os métodos de interpretação do estudo da palavra de Deus, né, para que possamos aprender a interpretar corretamente a palavra do nosso Senhor, tanto para os nossos devocionais diários, quanto também para quando formos usarmos em ministrações, em evangelismos, em pregações. É importante que tenhamos essa interpretação fiel e verdadeira da palavra do nosso Senhor. Na aula anterior, eu disse que nós iniciaríamos o estudo, e de fato iniciamos, dos passos, né, que compõem ali, que são necessários para a interpretação da palavra de Deus. Naquela aula nós estudamos o primeiro passo e o segundo já também em uma aula só, que foi a análise histórico-cultural e também a análise contextual. Essas duas partes, esses dois passos, nós já estudamos na nossa aula de número 3. Hoje nós caminhamos, né, passamos para o nosso terceiro passo, que é a análise lexossintática do texto. Essa é mais um dos pontos importantes que nós precisamos para a interpretação da palavra do nosso Deus. Eu vou compartilhar com vocês o meu slide, apesar de que eu não costumo no slide colocar tanta coisa. Agora, deixa eu ver aqui se eu consigo aparecer aqui. Tá chegando, Leandro. Só um minuto. Aqui. Ok, porque chegou. Tinha sumido. Apareceu, né? Ok, pronto. Essa é a nossa quarta aula, né? A gente estudar o objetivo é a análise lexossintática do texto. E a definição já da análise lexossintática é que ela é o estudo do significado das palavras que nós encontramos isoladas no texto. Isso é chamado de lexologia. E da mesma forma que nós estudamos o significado dessas palavras que aparecem isoladas, nós também buscamos, na análise lexossintática, as palavras que se combinam, ou seja, a sintaxe das palavras, com o objetivo de determinar com maior precisão o significado que o autor pretende dar a essas palavras. Esse é o passo importante da análise lexossintática. Na análise lexossintática, e é importante a gente atentar para isso, que ela não incentiva um literalismo cego. O que é o literalismo cego? É olhar para o texto como se estivesse com cabresto, que não dá liberdade ou brecha para interpretações também fora do literal, né? Interpretações simbólicas. A análise lexossintática ela foge disso, né? Ela reconhece o que o autor tenciona fazer exatamente nas suas palavras. Esse é o objetivo da gente estudar a análise lexossintática, para que nós possamos compreender de forma literal aquilo que o autor tenciona transmitir com a sua mensagem. Seja isso de maneira literal, seja isso de maneira figurativa, ou seja de maneira simbólica. Novamente, repito, a análise lexossintática ela busca o significado literal ou a compreensão, né, seja literal, seja simbólica, seja ela figurativa do que realmente o autor queria dizer. E a partir daí, então, nós buscamos interpretar a palavra em concordância com aquilo que o autor
estava querendo transmitir quando ele escreveu aquele texto. Um exemplo disso, por exemplo, são as palavras de Jesus quando ele fala em João 14,6. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus fala eu sou o caminho, ou quando ele fala eu sou a porta das ovelhas, ou quando ele diz eu sou a fonte da água da vida, ou eu sou a videira, Jesus não está falando que literalmente ele seja um caminho de estrada, literalmente ele seja uma planta. Da mesma maneira, quando ele diz eu sou o pão da vida, o que nós entendemos é que essas expressões ou comparações é a forma como Jesus tensionava transmitir de uma forma mais compreensível possível a sua mensagem. Então, literalmente, Jesus não é uma planta, Jesus não é uma videira, mas a comparação que ele faz do seu ministério, quando ele diz eu sou a videira, vocês são os ramos, Jesus usa ali uma linguagem figurativa, e a ideia que a gente vai buscar na análise lexossintática, de fato, é essa interpretação, esse significado mais original daquilo que o autor queria dizer, né? Não o que simplesmente está escrito, porque nós poderíamos pegar e dizer, olha, Jesus é uma planta, né? Como, por exemplo, os católicos eles fazem na ceia, quando eles pegam a passagem de Jesus, quando Jesus diz, olha, esse é o meu corpo, né? Comer, e esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, todas as vezes que comer e beber, façam em memória de mim. E aí a Igreja Católica pega isso, né, e diz que literalmente aquele pão e aquele vinho é o sangue de Cristo. E aí a gente encontra justamente nesse princípio uma falta de hermenêutica, né, uma falta de análise lexossintática do texto. O que Jesus está dizendo é que tanto o pão como o vinho ali, eles simbolizavam e simbolizam até hoje no nosso culto de comunhão o seu corpo e o seu sangue, mas que em nenhum momento aquele corpo e aquele pão e aquele vinho, eles se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Então, nós precisamos entender de fato essas expressões como sendo comparações, como a intenção de tanto de quem falou, aqui a gente usa as palavras de Jesus, mas também do autor que escreveu, que ele queria transmitir. Outra coisa, quando ele disse também lá em Mateus 16, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus. Jesus não estava falando do fermento literal, né? Tanto é que os apóstolos até pensaram nisso, né? Diz, olha, ele está falando isso porque nós esquecemos de trazer pão. E de fato Jesus falava ali da doutrina que os fariseus pregavam e da influência negativa que aquela doutrina trazia para a comunidade. E eu poderia citar aqui muitos outros textos, por exemplo, quando Jesus fala para Nicodemos que para entrar no reino de Deus era preciso nascer de novo. E novamente Nicodemos vai pensar e até pergunta para Jesus como poderia um homem sendo velho voltar para o ventre materno e nascer pela segunda vez. E Jesus vai explicar para Nicodemos que Jesus não estava falando de um novo nascimento literal, mas de algo espiritual. Então, novamente, Jesus está dizendo, Nicodemos, eu estou usando apenas aqui uma simbologia, eu estou usando uma linguagem figurativa, mas de fato ninguém vai voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo, ninguém vai reencarnar, né, como pregam algumas doutrinas. Então a gente precisa ter esse cuidado. Outra coisa, a análise lexossintática, ela fundamenta-se na premissa de que, embora as palavras possam assumir uma variedade de significado em contextos diferentes, elas têm apenas um significado intencional em qualquer contexto dado. Então, atentem para isso. Ainda que as palavras elas possam assumir uma verdade de significado em contextos diferentes, elas terão apenas um significado intencional daquilo que o autor quer dizer.
Assim, por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui, eu coloquei ele aqui, eu acho que no final do slide, mas deixa eu colocar ele aqui. Um exemplo aqui bem simples. Quando um pai... Cadê? Fugiu aqui. Imagina que o filho está fazendo algo que o pai não lhe permitiu fazer. E o pai, então, olha para o seu filho e diz, olha, meu filho, se você continuar fazendo isso, você vai ganhar o seu, né? Ou vai ganhar o que você está buscando. O paraense fala que vai tomar, né? E aí o filho ele pode interpretar esse ganhar de várias maneiras. Ele pode interpretar que se ele continuar fazendo aquilo, ele vai ser recompensado pelo seu pai. Ele pode interpretar que se ele continuar fazendo aquilo, ele vai ser castigado pelo pai. E ele também pode interpretar que aquilo que o pai está falando é apenas uma promessa, mas que de fato ele não vai fazer nada, está apenas prometendo algo, né? Está usando apenas uma figura de linguagem. Essa interpretação, né, que o filho ele pode ter, elas são diferentes, mesmo estando em um mesmo contexto. Mas a verdade daquilo que o pai intencionava dizer, ela é uma só. Então, o que a análise lexissintática ela vai analisar isso, né? Embora as interpretações elas possam surgir de forma diferente, às vezes o texto ou a palavra ele pode dar essa margem de várias interpretações, a intenção do autor naquilo que ele queria dizer era só um. Então, quando o pai diz, olha, se você continuar fazendo isso que eu te proibi fazer, você vai ganhar o seu, a intenção do pai ali não é de recompensar o filho por estar lhe desobedecendo. E também não é de simplesmente fazer uma promessa de ameaça, mas de fato de castigar o seu filho, usar disciplina, caso ele não faça o que realmente o pai está mandando fazer. Então, fica essa análise, né? Quando a gente olha para a análise lexossintática, realmente essa é a ideia do texto, né? Primeiro, olha que interessante, há 3 ou mais formas de interpretações a depender da palavra que foi usada. Então, a análise lexossintática, ela ajuda a interpretar, ou ajuda o intérprete a determinar essa variedade de significado de uma palavra ou de um grupo de palavras. Mas o que vai mostrar se a nossa interpretação ou a interpretação do leitor, ela está correta? A base para essa interpretação é o contexto no qual aquela palavra está inserida. Por isso, nós nunca podemos pegar uma palavra isolada e fazer dela uma doutrina. Nós não podemos pegar simplesmente um versículo isolado e fazer dele uma doutrina. Nós precisamos analisar tanto a análise sintática como o contexto histórico, cultural, e aí a gente entender dentro daquele contexto o que de fato o autor intencionava fazer naquele sentido. Outra coisa interessante, né? Por que é necessário fazermos uma análise lexossintática? Batei demais? Pronto. A análise lexossintática ela se faz necessária por vários motivos. A primeira dela é porque nós não temos certeza válida de que a nossa interpretação é o significado que Deus tensionava comunicar na sua palavra. Como é que nós vamos chegar a essa certeza? Por base da análise lexossintática do texto. O teólogo Alexandre Keyson, ele diz o seguinte: homem algum tem o direito de dizer, como alguns costumam fazê-lo, o Espírito me diz que tal ou tal é o significado de uma passagem.
como pode estar ele seguro de que é o Espírito Santo e não um espírito enganador? A não ser pela evidência de que a interpretação é o sentido legítimo das palavras. Então, olha que interessante, olha o que o teólogo está dizendo. Nenhum homem ele pode dizer que o Espírito está dizendo que a interpretação dessa palavra é essa ou aquela. Não podemos simplesmente fechar os nossos olhos, abrir a Bíblia e dizer assim, Senhor, fala comigo, e pegar aquele texto ali e tirar daquele texto uma interpretação superficial e dizer que é o Espírito que está nos dando aquela interpretação. A menos que, para que a gente tenha essa certeza e essa clareza, as palavras, elas precisam estar dentro do sentido legítimo e verdadeiro da qual o autor ele queria transmitir ali. Um segundo ponto, pela qual é necessária a análise lexossintática, é porque nós não temos bases para dizer que as nossas interpretações da Escritura são mais válidas do que a dos grupos heréticos, ou seja, do que daqueles grupos que nós chamamos de heresias. Por quê? Porque os grupos heréticos, eles simplesmente tiram as suas interpretações daquilo que eles querem acreditar. E quando nós olhamos para um texto com os nossos próprios olhos, nós sempre vamos querer que aquele texto fale para nós o que nós queremos ouvir. Nós vamos tirar daquele texto a interpretação que nós queremos que seja. E isso é diferente. Quando nós buscamos a análise lexossintática das palavras, nós vamos tirar daquele texto o sentido original. O que de fato o autor queria dizer, e não o que eu quero que a palavra fale para mim, mas sim o que Deus quer me falar, o que o autor das Escrituras quer me dizer quando eu busco essa interpretação. E aqui eu deixo alguns passos para que a gente possa fazer uma análise lexossintática. Meus irmãos, eu recomendo que os irmãos anotem esses passos, anotem esses detalhes, né, tanto da nossa aula anterior, da análise histórica e cultural, como também da análise lexossintática. Por quê? Porque na nossa última aula, eu pretendo fazer isso, né, eu vou passar para vocês um trabalho, eu vou passar um texto bíblico, e eu quero que vocês façam uma hermenêutica desse texto, usando cada um desses passos. E eu quero que esses passos eles fiquem bem destacados, bem identificados ali. Para me saber, olha, essa parte aqui é a análise histórica e cultural, essa parte aqui é a análise lexossintática, e aí as demais análises que a gente vai fazer até a aplicação desse texto, ok? É claro que eu vou encaminhar para vocês um modelo já pronto, para que vocês possam somente preencher ali aquelas lacunas que eu vou deixar, mas é importante que vocês façam essas anotações para que vocês, na hora de fazer o trabalho, não tenham tanta dificuldade, ok? Então, o primeiro passo, né, para análise lexossintática, e é importante lembrar isso, que quase sempre, né, alguns teólogos dizem às vezes, ou de vez em quando, eu costumo dizer quase sempre, realizar a análise lexossintática de uma palavra, ela é difícil. Quase sempre ela é difícil. Mas com muita frequência ela produz resultados empolgantes e significativos, a fim de tornar esse processo complexo um tanto mais fácil de entender. E o teólogo Virkler, ele divide, né, subdivide, doutor Virkler, esse procedimento em 7 passos. 7 passos importantes que eu vou falar para vocês agora sobre esses 7 passos. Sendo o primeiro deles,
o primeiro passo para uma análise lexossintática é apontar a forma literária geral do texto. O que isso quer dizer? Precisamos identificar se esse texto, se o autor usa no texto uma linguagem de prosa, uma linguagem de poesia, uma linguagem de narrativa histórica, de que forma o autor está transmitindo essa sua mensagem. As influências, o modo como ele pretende que as suas palavras sejam entendidas. Como que o autor ele quer que entendamos as suas palavras, o que ele está transmitindo ali. Então, essa forma literária do texto, ela traz para nós a maneira como o escritor ou o escrito, ele influencia o modo como o autor ele intencionava que fosse interpretado. Ou seja, se propõe uma poesia e não emprega as palavras do mesmo modo que o faz quem escreve uma prosa. Então, se o autor queria que aquele texto que ele escreveu ele fosse entendido como uma poesia, ele não vai usar as mesmas palavras como se ele estivesse escrevendo, por exemplo, uma narrativa dos fatos históricos. É diferente. Um exemplo disso é quando a gente pega o livro de Atos dos Apóstolos. E a gente vai lá e o escritor, né, que é atribuído a Lucas, há um consenso geral que Lucas é o autor, ele diz, olha, escreveu o primeiro livro, ó, excelentíssimo senhor Teófilo, para narrar os acontecimentos que se passaram aqui nos últimos dias. Então a gente percebe que ali ele vai usar uma linguagem, palavras de narrativas. A gente percebe que são palavras narrativas. Está fugindo aqui. Da mesma forma, quando nós pegamos, por exemplo, o livro de Filemon, que é um livro já um pouquinho diferente, né? Não é um livro histórico, mas é um livro que é escrito provavelmente para um senhor de um escravo que fugiu, e ele usa palavras diferentes de que simplesmente narrativas. Então a gente vai pegar a Bíblia e se a gente pegar o livro os Salmos, por exemplo, ou se a gente pegar Eclesiastes, que são cânticos, a gente vai perceber que as palavras ali apregoadas, elas são palavras diferentes. Então, quem compõe poesia não emprega as palavras do mesmo modo que o faz quem escreve uma prosa, certo? Esse fato vai adquirir o significado quando nós reconhecemos, e é importante a gente lembrar isso, que um texto do Antigo Testamento hebraico, ele foi escrito em forma de poesia. Né? E então, quando nós vamos interpretar essas passagens como prosa, o que muitas vezes se faz, acontece uma interpretação, às vezes, equivocada. Um terço, né, quase que metade do Novo Testamento foi escrita em forma de poesia. Então, para que nós possamos analisar de forma suficiente, nós precisamos olhar a altura do texto, né, a linguagem usada naquela altura do texto, e falar das três formas literárias gerais: prosa, poesia e a literatura apocalíptica, que é o que nós encontramos muito na Bíblia. Outra coisa, na análise lexossintática, isso para que nós possamos apontar essa forma geral literária, é difícil um pouco discriminar entre poesia e prosa hebraica, porque quando nós levamos em conta que a poesia se caracteriza pelo ritmo de ideia e não pelo ritmo de som, é difícil da gente entender essa diferença. E aí a análise ela precisa ser mais minuciosa. Por isso que as traduções mais recentes dos textos hebraicos, eles colocam a poesia em forma de verso que sorte, ou de sorte,
que se possa distingui-la facilmente da prosa. Isso já facilita a interpretação de quem vai ler o texto, né? Isso é uma vantagem para quem vai ler o texto sobre as traduções mais antigas. Por outro lado, meus irmãos, e aí eu vou entrar agora em um outro tema, que não é esse o tema da aula, mas eu quero só deixar um importante conceito aqui, que todo intérprete da Bíblia, ele deve buscar o mínimo possível de conhecimento das línguas originais. Você não precisa falar grego, você não precisa falar hebraico, você não precisa falar aramaico, para que você possa pesquisar palavras que você encontra na sua leitura bíblica na língua original. Quando eu estudei no curso de teologia, o professor divulgou para a gente um site, depois eu posso pesquisar, nunca mais usei esse site, mas depois eu posso pesquisar, aqueles que tiverem interesse, eu posso disponibilizar. O professor ele divulgou para a gente um site aonde você coloca o texto bíblico que você quer e ele dá esse texto na linguagem, na tradução atual que nós temos, ele dá esse texto na linguagem original e você clica em cima das palavras e ele dá aquela palavra e o significado da palavra. Isso, para quem é um estudioso da Bíblia, é uma ferramenta incrível, né? Por muito tempo eu usei isso, e como eu risco muito as minhas Bíblias, né, as palavras que o significado é um pouco mais complexo, mais difícil, que não está tão evidente, eu vou lá e grifo ela e coloco do lado esse significado, porque sempre que eu ler aquela passagem, ou pregar aquela passagem, eu já não preciso estar buscando aquele significado, né? Eu já vou ter aquele significado anotado ali. Por que isso, gente? Porque toda tradução da Bíblia, independente de quão fiel ela seja ao manuscrito original, toda tradução, na verdade, ela é uma interpretação de quem traduz. Sempre você vai olhar dessa maneira. Toda tradução da Bíblia, ela é uma interpretação daquele que o traduz. Então, muitas vezes, eu não estou dizendo que a Bíblia, a tradução da Bíblia está errada, mas quando você vai olhar, e isso eu já me deparei muito com isso, né? A gente está pregando um texto bíblico, e aí você pega uma palavra ali que está traduzida de uma forma na sua Bíblia, e quando você vai buscar no sentido original, aquela tradução, ela abre espaço para aquela palavra, ela abre espaço para uma outra interpretação que às vezes se encaixa com mais perfeição no sentido do contexto do que aquela palavra simples que foi traduzida ali, uma vez que o grego é uma linguagem rica. Uma única palavra tem diversas formas de ser escrita, e quando a gente usa uma palavra no português, a gente vai para o grego, essa palavra, às vezes, ela tem várias formas de escrita e cada uma dessas formas expressa um significado diferente. E muitas vezes no português, né, eu lembro que o Bruce falava que o português, ele nesse sentido, ele é uma língua pobre. Né? O grego é uma linguagem rica, porque às vezes a gente usa uma única palavra para definir diversas coisas. Quando você vai no grego, é uma palavra para cada uma dessas coisas. Um exemplo disso é a palavra amor, né? Já mencionei isso aqui. No grego tem várias definições de amor. Tem ágape, tem eros, tem filéu, e aí quando a gente pega na Bíblia essa tradução, simplesmente está lá e coloca somente amor. E não entende que no texto original bíblico, em todas essas palavras, nem sempre está ágape ali. Algumas dessas passagens está filéu, algumas dessas passagens está eros. E aí, na tradução da nossa Bíblia, simplesmente vai lá e coloca amor. Então, por isso que eu digo, vai buscar o sentido original. De preferência, adquire uma Bíblia Stuttgartense, né, que é uma Bíblia muito boa,
tradução da língua original, do grego, e vai ajudar bastante nessas interpretações. Por quê? Para que possamos realmente ter essa clareza, né, tanto da análise lexossintática, e quando a gente fala da análise lexossintática, realmente examinar palavras, no sentido original da palavra, não só na língua portuguesa, porque tem significados da palavra no grego que foi traduzido para o português, e que às vezes você vai olhar no dicionário da língua portuguesa, parece que aquele significado não faz muito sentido com o contexto bíblico com a qual aquela palavra foi inserida ali. Então, o que a gente faz? Aí a gente vai pesquisar aquela palavra na língua original, para a gente entender um pouquinho mais a fundo o sentido dessa palavra. Então, atentem nesses detalhes, certo? O segundo ponto, para uma análise lexossintática, é investigar o desenvolvimento do tema do autor e mostrar como a passagem em consideração se encaixa no texto. Em outras palavras, o desenvolvimento do tema do autor. Esse passo ele já começa quando você está estudando, quando você está fazendo no texto a análise contextual. Você já começa a desenvolver ali o tema, né, ou a entender o tema que o autor está desenvolvendo. Você faz a análise contextual, você já começa a dar o pontapé inicial nesse desenvolvimento do tema. Mas, e esse passo do desenvolvimento do tema, ele tem dois motivos pelos quais ele se torna importante. O primeiro dele é que o contexto é a melhor forma de dados para a determinação de qual dos diversos possíveis significados de uma palavra é o que o autor tinha em mente. De novo, vou repetir. O primeiro motivo pelo qual o desenvolvimento do tema é importante é que o contexto é a melhor forma de dados para a determinação de qual os diversos possíveis significados de uma palavra é o que o autor tinha em mente. Entendem isso, né? Então, olha só. Quando nós analisamos o contexto, aquela palavra, dentro do contexto, e olhamos que aquela palavra tem diversos significados, é o que o contexto está querendo dizer, né? E aí o tema geral daquele contexto é que vai nos fazer entender que o significado que estamos tirando daquela palavra é de fato aquele que o autor tinha em sua mente quando ele a escreveu. O segundo motivo, a não ser que uma passagem seja colocada na perspectiva de contexto, sempre vai haver o perigo dela se envolver tanto nas tecnicidades de uma análise gramatical que o intérprete perca de vista a ideia do texto. Ou seja, basicamente, as palavras elas se comunicam. Mas se nós não tivermos cuidado, às vezes essa palavra ela fica sendo colocada em uma perspectiva tão técnica dentro daquele contexto que acaba fazendo com que o autor ele se perca na ideia central, ou melhor, que o intérprete se perca na ideia central que o autor estava querendo transmitir com aquela palavra ou com aquele texto. Então, esse é um ponto interessante. Aprender a dividir de forma naturalmente esses textos, certo? Segundo, as divisões naturais do texto, na verdade é o terceiro ponto, apontar as divisões naturais do texto, né? Significa que em cada versículo e em cada capítulo, que hoje constitui a parte do nosso modo de pensar, e nem sempre foi assim, né? A Escritura não tinha essas divisões de capítulos e versículos,
Quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita como uma carta, né, como um livro. Não, na verdade, como uma carta, né? Não tinha divisões de capítulos e versículos, não tinham temas específicos em cima, né? Ou títulos como nós temos nas nossas Bíblias hoje. Hoje nós pegamos a nossa Bíblia toda organizada, divididos por tópicos, capítulos e versículos ali. Mas esses títulos eles foram incluídos pelos tradutores da Bíblia e não são partes da palavra inspirada. Mas as divisões naturais que existem, elas são aquelas divisões que foram naturalmente na escrita do autor criadas, né? Quando o autor está escrevendo sobre determinado assunto ali e ele encerra aquele assunto e ele começa a escrever sobre um outro, isso é chamado divisão natural. Embora essas divisões que nós temos hoje, ela tem uma finalidade muito importante, mas eu não sei se vocês já perceberam quando vocês estão estudando ou lendo algum texto bíblico, que às vezes o capítulo termina na metade do versículo e o capítulo seguinte começa com a metade final do versículo último do capítulo anterior. Não sei se vocês já perceberam isso. Há capítulos na Bíblia, por exemplo, que o primeiro versículo, ele na verdade é o último versículo do capítulo anterior. E o assunto daquele capítulo, de fato, só vai começar no versículo 2, ou às vezes no versículo 3. Então, isso é chamado de divisão natural. É quando o raciocínio do autor encerrou ali. E ele vai começar um novo assunto, um novo tema. Então, precisamos entender essas divisões, né? A divisão do texto, versículo por versículo, ela tem vantagens e tem desvantagens, certo? Porque o que nós precisamos entender na subdivisão natural do texto de fato, os pensamentos que foram naturalmente descorridos ali naquele texto. Quando se interrompeu o pensamento daquele assunto que o autor estava falando e quando ele começou a se falar em um novo assunto. Na prosa moderna, por exemplo, nós estamos habituados à divisão de pensamentos em unidades conceituais, mediante o uso de sentenças e parágrafos. A primeira sentença de um parágrafo, ela serve de transição de um conceito para o seguinte, ou como uma tese elaborada em sentenças subsequentes. Uma vez que nos costumes a entender dessa forma nos conceitos escritos, algumas das traduções mais recentes, elas mantiveram a numeração dos versículos, mas colocaram as ideias em estruturas de sentenças e parágrafos, facilitando ao leitor acompanhar a corrente do processo conceitual do autor. Deu para vocês entenderem o que eu estou dizendo? Algumas traduções mais recentes da Bíblia, eles mantiveram a divisão de capítulos e versículos, mas eles deixaram discorrer no contexto do parágrafo. E acontece justamente aquilo que eu falei há pouco, né? Às vezes o capítulo, o versículo, ele finaliza ali, começa-se um novo capítulo, mas o contexto, né, o raciocínio do autor que estava discorrendo sobre aquele assunto, ele continua. E aí entra um novo capítulo na Bíblia, mas o assunto que está sendo tratado é o mesmo. Então, às vezes, o primeiro versículo do capítulo seguinte é o último do capítulo anterior. Acontece dessa forma, certo? Um outro ponto, o ponto 4, é que é preciso identificar aquilo que se conecta dentro dos parágrafos e dentro das sentenças. Ou seja, as conjunções, as preposições, os pronomes relativos, é um pouquinho mais voltado para o aprofundamento de português, né? Esses conectivos, como eles são chamados, eles muitas vezes auxiliam o acompanhamento da progressão do pensamento do autor. Quando se emprega um pronome relativo, por exemplo, é importante indagar qual o substantivo que está sendo debatido aqui nesse assunto. Portanto,
muitas vezes proporciona o elo de ligação entre uma discussão teórica e as aplicações práticas dessa argumentação. Então, é importante a gente lembrar desse ponto, né? A guia de ilustração, por exemplo, se pegarmos o texto lá de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz: permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Tomando isoladamente o versículo, poderia ter qualquer dos diversos significados. Quais significados? Primeiro, ele poderia estar se referindo à escravidão física. Lembra dos judeus lá no Egito? 400 anos de escravidão, opressão. Depois foram novamente escravizados pelos assírios, depois escravizados pelos babilônicos, oprimidos pelos romanos. E agora, teoricamente, eles estavam livres, né? Apesar de que, quando Gálatas foi escrito, Roma ainda dominava sobre os judeus, né? Mas, de fato, o texto ali ele poderia estar se referindo à escravidão, tomando como isolamento essa escravidão física. Mas ele também poderia se referir à escravidão política, que era mais evidente do tipo de escravidão que os romanos eles atribuíam aos judeus, né? A escravidão política. Olha, vocês podem, são um povo livre, vocês podem servir o Deus de vocês, nós não vamos interferir nos conceitos religiosos de vocês, essa é uma característica que Roma tinha para com os povos conquistados, mas vocês politicamente estão ligados a nós, vocês não podem se opor politicamente ao imperador, né? Vocês têm que pagar tributo, vocês politicamente estão escravos, né? Não tem outra opção. Mas o texto também pode estar se referindo à escravidão do pecado, e assim por diante. Então, como a gente vê de um único texto, a gente pode imaginar ali uma série e diversos significados que aquele simples versículo, aquela simples palavra está trazendo para nós. Então, olha que interessante. O pois, contudo, indica que o versículo é a aplicação de um ponto que Paulo apresentou no capítulo anterior. E aí vem um detalhe, né? Uma leitura dos argumentos de Paulo em Gálatas capítulo 3 até o capítulo 4, verso 30, e no versículo 31, quando ele conclui aquele raciocínio que ele tem. E aí vai, nessa conclusão, ele vai esclarecer o significado lá no capítulo 5, versículo 1. Então, na verdade, Paulo está incentivando os Gálatas a não se escravizar de novo ao jugo do legalismo, né? Ou seja, esforça-te para viver na presença de Deus de forma santa, de forma saudável, de forma leve, não escravizados, né, pela lei, não escravizado pelo pecado, mas livre, né, dessas coisas. Então, essa importância da gente entender essa conectividade aí nos textos, certo? O quinto passo que nós precisamos é determinar o significado isolado das palavras, que vem outro ponto interessante também. O significado da palavra, em sua maioria, são as palavras que sobrevivem por longo tempo numa linguagem ou numa língua, e nessa sobrevivência ou nesse tempo, ela adquirem muita conotação, muitos significados específicos e implicações complementares também. Ao lado desses significados, muitas vezes a palavra tem uma variedade de conotação vulgares, por exemplo. Isso é, o uso em contradiços nas conversações comuns. Consideremos, por exemplo, algumas designações comuns da palavra acabado. Um exemplo, o muro está acabado. Significa que o muro está concluído, está completo. Olavo Bilac é um tipo de acabado de poeta. Isso significa que ele
é um poeta perfeito, primoroso, né? Que é um poeta completo, vamos dizer assim. Podemos dizer que o João, o Pedro, está muito acabado, significando que está envelhecendo, está abatido. Então, olha, uma só palavra, uma infinidade de significados, né? As palavras ou frases, elas podem ter denotações vulgares e também técnicas. Por exemplo, a frase há uma onda de coquileste na cidade tem um sentido quando empregada como termo médico, mas o sentido muda por completo quando se diz a coqueluche, né? Coqueluche da cidade é andar com calças jeans, rostidas ou desbotadas, uma onda de linguagem que é considerada vulgar, né? Então essas denotações literais podem finalmente conduzir a denotações metafóricas. E eu posso citar aqui, de novo, eu repito, né? A gente pega, por exemplo, o texto quando Jesus está conversando com Pedro e Jesus pergunta para Pedro: Tu me amas, Pedro? 3 vezes. E Pedro faz o quê? Nega Jesus, né? Lá em Mateus capítulo 26. Jesus pergunta a primeira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Sim, Senhor, eu amo. Jesus pergunta de novo: Ama-me, Pedro? E Pedro: Sim, Senhor, eu amo. E aí Jesus pergunta pela segunda vez. O que Pedro faz? Se entristece, né? Não é isso? Quem pode ler para mim esse texto, por favor? Lucas 26, do versículo 30. Vamos, deixa eu pegar aqui o versículo, né? Lucas 26. Pronto. João 21, 18. Vamos lá. Quem pode ler? Alguém pode ler aí? Daniel de Barra vai ler. Pronto. Então pega João 21, 18, né? Não, leia do 15 ao 18, por favor. 15 ao 18, 21. Ele diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Até aí, né? Amém, isso, até aí. Obrigado. Olha só que interessante. O que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar principalmente a pergunta de Jesus e a resposta de Pedro. Na nossa língua, e a gente percebe aqui, Jesus sempre está perguntando para Pedro se Pedro o ama. Pedro responde da mesma forma por 2 vezes. Mas por que será que na terceira vez Pedro responde de uma forma diferente? Será que Jesus estava falando
Ou será que Pedro estava entendendo a pergunta de Jesus da mesma forma que Jesus intencionava em suas palavras? Não. Não, né? Como eu disse, a palavra amor, ela na língua grega, ela é diferente. A palavra eros, que é aquele amor mais erótico, né? O amor do marido para com a sua esposa, da esposa para com o seu marido. A palavra filéu, que é um amor mais superficial, né? Um amor de amigo, amor de irmão. E a palavra ágape, que é aquele amor profundo, aquele amor de pai para filho, de filho para o pai, aquele amor que está disposto a entregar a sua vida pela pessoa amada. E quando a gente vai buscar na língua original essa palavra, Jesus sempre está perguntando para Pedro se Pedro o ama a ponto de entregar por ele a sua vida. A palavra que Jesus usa ali é ágape. Pedro, ágape. E Pedro responde, Senhor, filéu, né, por 2 vezes. Só que essa não era a resposta que Jesus queria. Em outras palavras, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas e a ponto de morrer por mim? E Pedro vai responder, Senhor, eu te amo como um amigo. E aí, de novo, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas a ponto de morrer por mim? E Pedro vai responder, Senhor, eu te amo como um irmão. E aí, novamente, Jesus vai perguntar de novo, ama de fato, né, a ponto de morrer por mim? Na 3ª vez, a pergunta de Jesus. E aí, Pedro, ele se entristece. Por que ele se entristece? Porque aí sim, ele vai entender o que Jesus intencionava. Ele vai entender de que maneira Jesus queria que esse amor de Pedro fosse provado ou sentido. É até provável que Pedro tivesse entendido logo na primeira pergunta de Jesus, mas talvez ele tivesse querendo fugir daquela responsabilidade de ter que morrer para provar esse amor pelo seu mestre. Mas o fato é que, novamente, a gente pega um texto bíblico, né, onde uma palavra ela faz toda a diferença no sentido da interpretação do texto. Não estaria errado, por exemplo, essa tradução dessa Bíblia se Jesus estivesse falando, Pedro, tu me amas a ponto de morrer por mim, e Pedro disse, Senhor, eu te amo como um amigo. E Jesus pergunta de novo e a tradução tivesse ali, Senhor, eu te amo como irmão. Porque a palavra amor, que nós temos na nossa tradução, na língua grega, tem essa variação, né? Amor de amigo, amor de irmão, amor de marido para com a esposa, da esposa para com o marido, o amor mais profundo a ponto de morrer pela pessoa amada, né? Então, isso é o sentido de analisar de fato, né, o significado isolado dessas palavras. Um outro ponto que eu quero chegar aqui para nós é sobre a análise sintaxe do texto, né? Análise sintaxe do texto, ou seja, descobrir as denotações de palavras antigas, entender essas denotações. E há 3 métodos que geralmente são adotados para se descobrir a variedade de significados que uma palavra ela possa ter. O primeiro dele é estudar os modos como essa palavra ela foi empregada em outra literatura antiga, literatura secular, Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, né, feita ainda na época antes de Cristo, e outros escritos bíblicos do mesmo autor, e também de outros autores. É uma forma de entender o significado dessa palavra, né? Comparar essa palavra, essa mesma palavra grega usada ali pelo autor, em outros escritos, em outros textos, para saber isso que seja importante, que seja textos ali daquela época. O segundo método é estudar os sinônimos, né? Ou seja, procurar o ponto de comparação, como também o ponto de contraste entre essas palavras. Isso vai ajudar a entender
o significado da palavra de forma mais profunda, né? Os antigos estudiosos de lexologia, eles muitas vezes estabeleciam distinções mais ou menos rígidas entre as palavras que tinham significados semelhantes, mas não exatamente equivalentes, certo? Então, a tendência hoje é no sentido de propor que alguns sinônimos tinham, em geral, certas nuances de significado que contrastam com o emprego geral de outras palavras, né? Por exemplo, duas palavras gregas, como já mencionei aqui, que significa amor, eu posso mencionar três, que é ágape, filéu e eros, né? São palavras que significam amor, e elas têm significados diferentes. E esse é um ponto interessante, né? Que a gente pega ali João 3,16, quando o texto fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra ali usada é ágape, né? Aquele amor que Deus teve pelo mundo a ponto de entregar o seu filho para morrer. Mas o mundo não ama dessa forma, né? Pelo contrário. Já o terceiro método é para determinar o significado de uma palavra e a sua etimologia. Estudar as raízes históricas dessa palavra, as extensões, os estudos etimológicos, que hoje são usados com pouca frequência ou menos frequências do que antes, e trazem duas desvantagens. Primeiro, as raízes históricas das palavras são com frequências conjeturais, e segundo, o significado das palavras muitas vezes mudam radicalmente com o passar do tempo. Uma palavra que antes significava uma coisa, daqui a 20 anos ela pode ter um significado completamente diferente do que era naquela época. Por isso, a importância que eu sempre digo da análise histórica do texto. Olhar o texto para a sua época. Primeiramente, antes de fazer uma transliteração, é olhar para o texto com a visão da época em que aquele texto foi escrito. Porque a palavra que significou, que teve um significado naquela época da escrita do texto, hoje ela pode ter um significado completamente diferente. E se nós olharmos para interpretar um texto bíblico com o olhar de agora, essa interpretação ela pode sim ser uma interpretação equivocada. Então, primeiro nós examinamos o texto na sua época, na sua cultura, na sua linguagem, na sua historicidade, e aí sim, a gente depois vai, na aplicação, é que a gente vai fazer a transliteração desse texto, para aplicar esse texto para ser usado nos dias atuais, no nosso tempo, na nossa época, certo? E por último, né, e não menos importante, é colocar esses resultados em prática. Expor aquilo que nós reunimos de todas essas informações. Isso vai nos ajudar a transmitir a palavra de Deus de uma forma mais verdadeira possível, né? Ou seja, além de descobrir a variedade de significado que uma palavra possui na cultura de sua época, uma tarefa importante também é averiguar qual dessas denotações o autor tinha em mente quando ele emprega a palavra na passagem que nós estamos estudando. É isso que eu exemplifiquei para vocês na conversa de Jesus com Pedro. Foi isso que eu exemplifiquei para vocês na conversa de Jesus com Nicodemos, para que possamos entender qual é a intenção e qual era a palavra que vai se encaixar no sentido daquilo que o autor queria dizer. Só para a gente ter uma ideia, na profecia do nascimento de Jesus, quando o anjo aparece para Maria, e ele explica para Maria que ela ficaria grávida, e Maria simplesmente pergunta: Senhor, como será isso? Pois sou virgem, nunca tive relação com homem algum.
E o Espírito Santo prontamente explica para Maria exatamente como iria acontecer. O Espírito Santo desceria sobre ela, o anjo explica, né, que o Espírito Santo desceria sobre ela, e o ente santo que seria gerado nela seria chamado Filho do Altíssimo. Muito bem. Esse mesmo anjo vai à casa de Isabel e fala para Zacarias, pai de João Batista, na época ainda não tinha nascido, e ele leva para Zacarias praticamente a mesma profecia, que a mulher dele, na sua velhice, que era estéril, daria um filho, que seria importante, né, o maior de todos os homens nascidos de mulher, o próprio Jesus disse isso. E Zacarias faz para o anjo a mesma pergunta que Maria fez. Senhor, como sucederá isso? Pois sou velho, minha mulher também avançada em idade, já cessamos o ciclo natural de casais. Como que isso pode acontecer? O que aconteceu com Zacarias? Quem responde? Ficou mudo. Ficou mudo até que o menino nascesse. O que houve de diferente na pergunta de Zacarias para a pergunta de Maria? Ambos fizeram a mesma pergunta para o mesmo anjo, praticamente em situações parecidas. Como é a pergunta? O que houve de diferente na pergunta de Zacarias para a pergunta de Maria, sendo que ambos tiveram respostas diferentes? Ambos fizeram a mesma pergunta para o mesmo anjo. Maria recebeu a resposta e Zacarias foi castigado. Boa noite. Pode falar. No caso de Maria, a gente pode observar que ela mostrou desconhecimento do processo, como Deus iria fazer. E no caso me fugiu o nome do homem? Zacarias. Zacarias demonstrou incredulidade. Exatamente. Olha só. As palavras usadas foram praticamente a mesma. Pelo menos na nossa tradução, as palavras usadas ali foram a mesma. Porém, resposta diferente. Quando a gente vai pesquisar essas palavras na língua original, a gente percebe que, de fato, eles não usaram a mesma palavra, né? Maria, com toda a sua humildade e simplicidade, ela não está duvidando nem do anjo e nem do poder de Deus de que aquilo seria possível de acontecer na vida dela. Zacarias, por outro lado, ele pergunta duvidando. Ele não está querendo somente a resposta do anjo, ele está duvidando de que aquilo seria possível de acontecer. Então, olha que interessante. A mesma palavra em contextos diferentes, com resultados diferentes. Então, por que é importante fazermos essa análise? Né? Para que a gente entenda essa diferenciação entre os contextos, para que a gente possa tirar dali realmente uma interpretação correta, uma interpretação verdadeira, de fato, daquilo que o autor tinha em mente quando ele usou aquela palavra na passagem que nós estamos estudando. O que Maria tinha em mente quando ela pergunta para o anjo? Ela tinha em mente, de outra forma, poderia se colocar: no Senhor, eu não estou duvidando da tua palavra, mas eu queria saber como que isso vai acontecer, né, se eu não casei ainda. Já no caso de Zacarias, a ideia é diferente, né? O que Zacarias tinha em mente? Olha, isso não é possível, porque eu já estou velho. Meu ciclo de casal já se encerrou. Como que minha esposa vai ficar grávida se a gente não tem mais as nuances de um casal jovem, normal? Então, é o que estava em mente, né, do autor quando escreve essas passagens. Certo? Então,
precisamos ter sempre esse cuidado, né? Se esforçar ou se forçarmos também as palavras em todas as suas denotações, nós podemos acabar cedo demais produzindo já uma exegese herética daquela palavra, ou seja, forçar uma palavra a dizer aquilo que a palavra não diz. Então, a palavra grega sarx, né, o sarx, por exemplo, ela pode significar, primeiro, lá em 1 Coríntios capítulo 15, 39, a parte sólida do corpo, excetuando os ossos. Lá em Atos 2, 26, ela fala sobre a substância global do corpo. Lá em Colossenses 2, 18, ela pode falar sobre a natureza sensual do homem. E em Romanos 7, 19, fala sobre a natureza humana, dominada por desejos pecaminosos. Então, olha que interessante, uma única palavra em contextos diferentes, com significados completamente diferentes. Embora nós esteja falando apenas de uma lista parcial das denotações, nós podemos ver que se todos esses significados fossem aplicados à palavra conforme ela se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53, onde Cristo fala sobre a sua própria carne, o intérprete estaria atribuindo pecado a Cristo. Deu para entender? Essa mesma palavrinha aqui, sax, né, que é a mesma palavra utilizada ali para carne, desejos, tentações e palavras nessa termologia aí, ela tem um significado diferente em cada contexto diferente. E essa mesma palavra é a palavra que Cristo usa lá em João 6,53, se referindo a si próprio, a sua própria carne. Então, o cuidado a gente entender o que o autor estava querendo dizer. Jesus não estava dizendo que o seu corpo e a sua carne estavam ligados a tentações, né? Muito pelo contrário. Então, meus irmãos, esses são os passos importantes, né, para que a gente possa entender essa análise lexossintática. De fato, há muitos textos que eu poderia ainda trazer aqui sobre essas interpretações e com esse inúmeros significados. Mas eu quero só resumir, né, dizendo que interpretar a Bíblia parece ser uma tarefa árdua, mas ao mesmo tempo é prazerosa. Deixa eu ver aqui se eu volto aqui para meu... Isso. Interpretar a Bíblia é uma tarefa árdua, é cansativa, é exaustiva, mas ao mesmo tempo nos traz prazer. Porque quando nós buscamos todos esses passos minuciosamente, nós buscamos entender de fato o que Deus está querendo nos dizer, o Espírito Santo de Deus também nos ajuda. E nós não só nos sentimos mais próximos de Deus, como de fato nós nos colocamos mais próximo dele. Nós nos aproximamos mais do Senhor, porque nós começamos a conversar mais com Deus. Não é assim que nós conversamos com Deus quando nós oramos, e Deus conversa conosco quando lemos a sua palavra, estudamos e meditando nela. Então, todas as vezes que nós vamos estudar a palavra de Deus, nós oramos, falamos com Deus. E ele responde a nós na sua palavra. Então, estudar a palavra de Deus e fazer interpretações da palavra de Deus parece ser uma tarefa árdua, parece ser cansativa, inclusive, né, esse é um dos motivos pelas quais existem hoje muitas interpretações errôneas e equivocadas da palavra de Deus, porque, infelizmente, hoje nós vivemos em uma época onde temos uma geração de crentes preguiçosos. Crentes que têm preguiça de orar, que têm preguiça de ler a Bíblia, quanto mais de estudar e pesquisar o que realmente aqueles textos que ele está lendo está querendo dizer para ele. Uma coisa que eu aprendi com o meu saudoso pastor Bill Buck, né, logo lá no princípio da minha conversão, quando eu comecei a ler a Bíblia. E ele me falou uma coisa que eu tenho comigo até o dia de hoje.
sempre que você for ler a Bíblia, tenha do seu lado um dicionário. Porque você vai se deparar com muitas palavras que você não conhece. E se você simplesmente atropela essas palavras por não conhecer o significado delas, você pode atropelar também o significado do texto e do contexto. E acabar tirando dali daquele texto uma interpretação errada. Então, buscar o significado das palavras é uma parte imprescindível para que você possa interpretar a palavra do Senhor de forma verdadeira, de forma fiel, aquilo que Deus está querendo transmitir nas suas escrituras. Amém?